pessoal, estamos aqui para mais uma aula, né? Com mais uma aula de resolução de exercícios. Então, na aula passada, nós vimos algumas questões sobre conversão de escalas termométricas, né? A gente viu conversão de escalas termométricas de Celsius para Fahrenheit. E agora, nessa aula, nós iremos trabalhar algumas questões que diz respeito à convenção entre variações de temperatura, né, nas escalas. Né? Se eu tenho aí, por exemplo, durante o dia a temperatura variou aí 5 graus, né? Então, eu quero saber quanto que vale essa variação de temperatura em uma outra escala, na escala Fahrenheit, por exemplo. Então, como é que eu faço para me poder saber quanto que equivale essa variação de temperatura de uma escala para outra? Então, nós iremos começar agora. Nessa primeira questão, nós temos aqui o seguinte. A questão diz o seguinte: uma estudante de enfermagem observa que a temperatura de certo paciente variou num período de 5 graus Celsius. A variação correspondente na escala Fahrenheit será de... Então, qual é mesmo a fórmula que a gente usa para essa convenção de variação aí de temperatura? Então, a fórmula que a gente usa é a que a gente já estudou anteriormente, né? Relembrando aqui para vocês, nós vamos ter delta, né? Delta de variação aí, delta θ C sobre 5 igual a delta θ F sobre 9. Bom, então, aqui percebam, gente, que ela tem a variação aí na escala Celsius. E ela quer saber quanto corresponde essa variação na escala Fahrenheit. Então, o que nós devemos fazer? Primeiro, nós vamos substituir os valores. Qual o valor que ela dá aqui? A variação, variou 5 graus Celsius. Então, essa variação, ou seja, vai ser o delta θ C. Então, aqui, substituindo, eu tenho 5 sobre 5, né? Percebam que aqui já tá moleza, né? Sobre 9. Então, aqui essa divisão 5 sobre 5 dá 1, né? Igual a delta θ F sobre 9. Passando 9 para o outro lado da igualdade, ele está dividindo, ele vai passar multiplicando. Então, eu tenho aqui, arrumando os termos, nós vamos ter delta θ F igual a, passou aqui, multiplicando, eu vou ter 9, né? 1 vezes 9 é 9. Ou seja, a variação de temperatura da escala Celsius para a escala Fahrenheit foi de 9 graus, ou seja, se ela varia 5 graus na escala Celsius, ela vai variar 9 graus na escala Fahrenheit. E vamos para mais uma questão. Bom, a questão aqui diz o seguinte: lendo o jornal brasileiro, um estudante encontrou a seguinte notícia: devido ao fenômeno El Niño, o verão no Brasil foi mais quente do que costuma ser, ocorrendo que em alguns locais variações de até 20 graus Celsius em um mesmo dia. Se essa notícia fosse vertida para o inglês, a variação de temperatura deveria ser dada na escala Fahrenheit. Que valor iria substituir a variação de 20 graus Celsius? Então, aqui percebo que ele tem um problema. Esse estudante foi ler no jornal e ele viu que essa variação de temperatura, né, durante o verão é de até 20 graus Celsius, ou seja, eu tenho aqui essa temperatura aqui, essa variação de temperatura. E ele está dizendo que se essa notícia fosse escrita no jornal inglês, né, para o inglês,
a variação de temperatura deveria ser dada na escala Fahrenheit. Mas como é que ele ia fazer para ter essa convenção, né? Essa de variação de temperatura. Então, continuando aqui, né? Para exercitar aqui o nosso conhecimento acerca de variação de temperatura, nós temos. Bom, aqui nós temos a formulazinha, né? Delta θ C sobre 5 igual a delta θ F sobre 9. Bom, então, a temperatura que ele dá na questão é a temperatura em graus Celsius. Então, o que nós vamos fazer? Novamente, nós vamos substituir, né? Como ele dá 20 graus Celsius, então a gente substitui aqui no delta θ C por 20 sobre 5. 20 sobre 5, igual a delta θ F sobre 9. Bom, fazendo aqui, né, essa continha, nós temos 20 dividido para 5, que é igual a 4 sobre delta θ F sobre 9. Então, passando aqui o 9, né, como ele tá multiplicando, passando ele, aliás, ele tá dividindo, eu vou passar multiplicando aqui pro outro lado da igualdade. Então, eu tenho 9 vezes 4, né? Aqui fazendo logo essa multiplicação, 9 vezes 4, eu tenho 36. Então, eu vou logo ajeitar aqui a equação. Repito aqui, delta θ F igual, ó, passei aqui, multipliquei 9 vezes 4, 36 graus. Né? Então, esse é o resultado para essa questão. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que essa variação de 20 graus Celsius na escala de 20 graus na escala Celsius é a mesma coisa que 36 graus na escala Fahrenheit. Bom, então, essa é a nossa questão, né? Mais uma questãozinha aí de variação de temperatura. Bom, então, nós temos mais uma questão aqui. Essa questão aqui agora é para transformar de graus Celsius, né? Da escala Celsius para a escala Kelvin. Então, o que nós vamos fazer? Bom, o enunciado diz o seguinte: as pessoas costumam dizer que na cidade de São Paulo podemos ter 4 estações do ano em um mesmo dia. Claro que essa afirmação é um tanto exagerada. No entanto, não é difícil termos variações de até 15 graus Celsius em um mesmo dia. Na escala absoluta, Kelvin, que valor representa essa variação de temperatura? Bom, então aqui nós temos um problema, né, bem parecido com outro, só que agora a gente vai ter que transformar de escala Celsius para a escala Kelvin. Como é que a gente faz isso? Bom, o princípio é basicamente o mesmo. Primeiro, nós temos aqui, ó, nós vamos ter aqui que eu vou escrever, ó, delta θ C vai sobre 5 vai ser igual a delta θ F sobre 9, que vai ser igual a delta θ K sobre 5, né, também. Por quê? Mas por que que eu vou ter, né, essa fórmula? Percebam que basicamente são todas iguais, né? Por um detalhe. Bom, supondo que eu tenha aqui, né, supondo que eu tenha aqui os termômetros Celsius, Kelvin e Fahrenheit. Bom, então aqui nós vamos ter o seguinte: na escala Celsius eu tenho uma variação de 0 a 100.
Na escala Fahrenheit, eu tenho uma variação de 32 graus a 212. E na escala Kelvin, vou botar aqui Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Na escala Kelvin, eu tenho 273 a 373. Perceba que essa variação também é de 100 graus, de 100, né? Igual aqui na escala Celsius. Bom, então, se eu tenho aqui uma variação de temperatura, θK, e aqui eu tenho uma variação de temperatura, ΔF, e aqui eu tenho uma variação de temperatura, ΔC. Bom, então aqui eu vou ter, né, aquele mesmo princípiozinho lá, a parte pelo todo, né? Então, aqui na escala Celsius, eu tenho o quê? A parte, que é a parte? ΔθC. Então, aqui, ó. Na escala Fahrenheit, a parte que eu tenho aqui, ou seja, a variação que eu vou ter, é ΔθF, né? Aqui. E na escala Kelvin, a variação que eu vou ter é ΔθK. Bom, então, aqui eu tenho as partes pelo todo. O todo, eu vou ter uma variação, aqui eu vou ter a variação de 100. Aqui eu vou ter uma variação, né, de 180. E aqui, se eu fizer essa divisãozinha aí, eu vou ter, né, dividindo todo mundo por 20 aqui. Eu vou ter 100 dividido para 20, 5. 180 dividido para 20 dá 9. E 100 dividido aqui novamente para 20 dá 5. Então, eu vou chegar aqui a essa fórmula, né? Porque a variação, aí eu vou ter a variação igual, né? Eu vou apagar aqui agora, pra gente começar essa questão. Então, aqui foi só pra gente ver como é que a gente chega nessa fórmulazinha aqui. Então, o que que eu faço? Se eu quero transformar de Fahrenheit para Kelvin, eu esqueço aqui, né, o θC. Porém, se eu quiser transformar de Celsius, aliás, se eu quiser transformar de Celsius para Kelvin, então, eu vou esquecer aqui o θF, né? Que é o ΔθF, que é a escala Fahrenheit. Como na questão, ele quer saber quanto equivale a variação de 15 graus Celsius na escala Kelvin, eu vou aqui esquecer, né? Esse aqui. Então, essa equação aqui vai se tornar a seguinte equação. ΔθC sobre 5 igual a ΔθK sobre 5 também. Então, substituindo aqui o valor na escala Celsius, eu tenho 15 sobre 5 igual a ΔθK sobre 5. Aqui, 15 dividido para 5 é igual a 3, né? 3. Aqui, 3 igual a ΔθK sobre 5. Aqui, ajeitando aqui os termos e passando esses 5 para cá, novamente, tá? Dividindo, passa multiplicando. Eu tenho ΔθK igual a 3 vezes 5, 15. Né? Então, eu tenho aqui, achei o resultado. E o meu resultado é o quê? O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando eu tenho uma variação de temperatura na escala Celsius, essa variação de temperatura corresponde aí a 15 graus Celsius, ou seja, é a mesma temperatura, não é? É a mesma variação que nós. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a variação ΔC é igual
a variação, aliás, a variação delta teta C é igual à variação delta teta F, né? Aliás, delta teta K.